uma linha mestra, né, para uma oração. Ela em si, ela pode ser uma oração, mas ela é muito mais do que uma oração em si. Ela é um delinear, siga esse caminho, né? E o Senhor Jesus, ele disse assim: portanto, vós orareis assim. 2 pontos. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Eu queria ter um primeiro momento nessa mensagem de oração com você. Gostaria que você orasse esse Pai Nosso, mas não simplesmente dizendo: Pai Nosso que está no céu, santificado seja. Não faça assim, mas de fazer uma oração pausada e de você agradecer nesse processo. Eu vou te conduzindo para a gente poder se concentrar. A gente fecha os olhos assim, ou abaixa a sua fronte, para você ter um tempo de oração. E o primeiro momento na oração, queria te convidar a você a agradecer por seu pai ser o seu pai. E dizer assim: Pai Nosso, obrigado que o Senhor é nosso Pai. Obrigado que o Senhor é que nos gerou a vida. Agradeça a Deus pela sua vida. Obrigado pela bondade do Senhor em ser o nosso supridor, a nossa fonte de vida. Obrigado que o Senhor colocou o seu DNA na nossa vida. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai, pela bondade que o Senhor nos tem dado, de conhecer os teus caminhos, pela bondade de compartilhar conosco a vida eterna, por compartilhar Jesus a nós, por nos fazer templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo em nós gerar esse Abba, Pai. Obrigado, Pai. Muito obrigado por sua bondade em nossas vidas. Obrigado pelo seu amor tremendo para com cada um de nós. Obrigado que o Senhor ama cada um de nós indistintamente com o mesmo amor. Bendito seja o Senhor por sua bondade em nossas vidas. Pai, nós te amamos, recebemos o seu amor. E nós anelamos e desejamos que o seu nome seja santificado em nossa vida. Sim, Senhor, o seu nome que é Shalom, o seu nome que é a paz, seja santificado em nossa vida, em nossos relacionamentos, em nosso querer. Pai Celeste, santifica a sua paz em nossas vidas. Santifica a sua paz em nossos pensamentos, em nosso querer. Santifica a sua paz. Pai, santifica o teu nome, que é a justiça. Santifica a sua justiça em nossas vidas, nos nossos julgamentos. Santifica a sua vontade, o seu nome na nossa vida. O seu nome prevaleça como o justo em todo o nosso avaliar, pensar, conduzir as nossas vidas. Pai Celeste, santificado seja o seu nome, que é presente, que é presença em nossas vidas. Santifica a sua presença em nós. Separa-nos de qualquer influência. Separa a nossa vida para a sua presença, para a manifestação da sua presença. Santifica-te com o teu nome, presença em nossas vidas. Senhor, o Senhor que tem o nome de cura, santifica a sua cura em nós, a sua cura no nosso espírito, a sua cura na nossa alma, a sua cura santifica a nossa vida no nosso corpo físico, em todos os sistemas. Santifica o teu nome na nossa vida, o teu nome que é a cura, o teu nome que manifesta a cura no meio do teu povo, como nós lemos nesses dias em Isaías, que no meio do seu povo não há espaço para enfermidade, nem emocional, nem espiritual. Santifica o teu nome de cura. Marca o nosso pensar e o nosso falar
com a sua cura, Pai. Eu peço em nome de Jesus, santifica-nos no teu nome, Jeová Rafá. Santifica-nos, ó Pai, eu peço em nome de Jesus, como o nosso pastor, como aquele que é presente nas nossas vidas e nos envolve. Santifica os nossos sentimentos e vai lançando fora, separando os sentimentos de rejeição, de medo, de insegurança. Santifica o teu nome como nosso bom pastor. Santifica o teu nome, Senhor Jesus, como a nossa luz. Traz a revelação do seu nome, a compreensão dos seus caminhos. Separa os nossos pensamentos, a nossa visão de vida, de futuro. Santifica-nos no teu nome como nosso pastor. Pai Celeste, em nome de Jesus, santifica em nossas vidas o teu nome que é vitória. O Senhor é a nossa bandeira, o Senhor é a nossa vitória. A nossa vitória, a nossa conquista, a nossa alegria está no Senhor. Santifica em nós o teu nome que está acima de toda e qualquer circunstância e situação. Santifica o teu nome nas nossas vidas, marca a nossa vida com a revelação desse teu nome que nos conduz de vitória em vitória, que nos conduz em triunfo dia após dia. Espírito Santo de Deus, revela-nos o nome do Pai, separa as nossas vidas. Sim, Senhor, separa as nossas vidas na essência, no próprio caráter do nosso Pai em nossas vidas. Que a essência do nome do Pai encha as nossas vidas. Senhor Pai, assim nós oramos, que o seu governo, o seu reino venha. O seu reino que o Senhor tem depositado em nós pelo Espírito Santo. Que esse teu reino venha governando cada área da nossa vida, cada planejamento, cada relacionamento. O teu reino venha com toda a sua riqueza de paz. O teu reino vem com toda a sua riqueza de justiça. O teu reino venha sobre nós com toda a riqueza que é a alegria no Espírito Santo. O teu reino venha sobre nós em governo, manifestando o poder que há nos céus e se manifeste em nossas vidas. Em todas as áreas da nossa vida, o teu reino venha, ele se manifeste em poder sobre cada um de nós, em nossos relacionamentos, em tudo que fazemos e deixamos de fazer. O seu reino, o seu governo venha sobre as nossas vidas. Sim, ó Deus, que o seu reino venha como uma marca de prioridade máxima em nossos pensamentos, planejamentos, desejos. Buscar em primeiro o teu reino e tua justiça, marque as nossas vidas, venha o seu reino sobre nós. Nós buscamos o seu reino em primeiro lugar, ó Pai, em nome de Jesus. Pai, a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Sua vontade, o seu propósito original com as nossas vidas, venha à luz. O propósito original que o Senhor tem nas nossas casas, nas nossas famílias, nossos casamentos, naqueles que estão sozinhos. O seu pensamento seja revelado, Deus. Assim como é óbvio nos céus a sua vontade, que seja óbvia a sua vontade na nossa vida, com clareza, com discernimento. Pai, venha a sua vontade, sendo revelado os seus planos originais, os seus intentos em cada passo que damos, em cada ação, em cada lugar que estamos envolvidos. Venha o seu pensamento, venha o seu desejo. Nós nos submetemos e submetemos tudo que o Senhor nos tem dado, a sua vontade, ao seu querer, tudo que o Senhor tem planejado nos céus, que assim como é nos céus, a sua vontade se estabeleça nas nossas vidas, a sua vontade plena. Nós nos apresentamos ao Senhor com todo o nosso ser, como sacrifício vivo, santo, agradável. Rendemos toda a nossa vida ao Senhor. Tudo que somos, tudo que temos, nós submetemos ao Senhor e buscamos, assim como Jesus, ó Pai, nós estamos aqui, nós temos essa vida para cumprir com a sua vontade. Pai, que pessoas sejam salvas, que ninguém se perca dos nossos relacionamentos, ninguém das nossas famílias se perca, ninguém da nossa parentela se perca,
que a nossa nação experimente a salvação plena em Cristo Jesus. Senhor, abre os nossos olhos na sua vontade de fazer o bem para o nosso próximo. Ensina-nos, ó Deus, como o Senhor quer que a gente abençoe as pessoas. Senhor, na nossa sexualidade, nos nossos olhares, nos nossos desejos, que a sua vontade se cumpra na nossa sexualidade, em santificação, em separação ao Senhor. Senhor, a alegria de servir o nosso próximo com as habilidades e dons, com as riquezas que o Senhor tem colocado em nossas vidas. Senhor, dá-nos o entendimento dessa generosidade, como o Senhor já nos falou aqui, de servir generosamente o nosso próximo. Pai, é que a sua gratidão, como o Senhor diz, que a sua vontade é a gratidão, enche o nosso coração dessa sua gratidão, de reconhecer ao Senhor nas mais pequenas coisas, nos detalhes da nossa vida. Abre os nossos olhos para que nós possamos ver ao Senhor em tudo que o Senhor tem feito ao nosso redor e como o Senhor conduz a nossa vida. Pai Celeste, como o Senhor orienta, que o Senhor Jesus orienta, nós oramos por obreiros na sua casa, pessoas dispostas a trabalhar, a servir, a derramar a sua vida pelo propósito que o Senhor tem estabelecido na sua igreja. Assim, Pai, nós buscamos do Senhor, a sua vontade se cumpra, o seu querer venha sobre nós, ó Pai, em nome de Jesus, nós te exaltamos e engrandecemos. Amém, igreja? Amém. Concorda nessa oração? Uma vez o saudoso pastor Moisés, ele dizia assim que amém é um acróstico que diz Deus é fiel para cumprir todas as suas promessas. Um acróstico no hebraico, né? Cada palavra significando. Nós quando dizemos amém, nós dizemos sim, que assim seja, que se estabeleça desta forma na nossa vida. Nós entramos em acordo com os céus e dizemos amém, que se estabeleça assim. Amém? Muito bem. Então a primeira parte que nós já oramos agora, na oração do Pai Nosso, é interessante que a gente tem as nossas manias da oração, até quando a gente vai orar e começa a falar sobre a oração, a gente começa a se sentir meio inseguro, mas estou orando corretamente, e está assim. Só permita que o Espírito Santo te leve a um outro nível, comece a aplicar a oração do Pai Nosso na maneira como você vai orando no seu dia a dia. Nós não temos o costume assim de dizer santificado seja o seu nome, às vezes nem sabemos, né, o que é, mas comece a orar o nome de Deus, santifique Ele numa situação, antes de você já descrever para Deus a situação, e contar para Ele uma história triste de como está difícil as coisas, invoque o nome dEle, diga santificado seja o seu nome. Separado, né, a essência do nome de Deus venha se revelando nessa situação. Quem Deus é nessa situação. E pare um tempo ali, né? Porque você vai perceber que quando nós oramos assim, a oração ela fica muito rica, né? Fica muito envolvente. Você percebe a manifestação do nome de Deus na sua vida e a própria cura que ela representa em nossas vidas. Amém? E você que está hoje aqui, que ainda não tem a Jesus como seu Senhor e Salvador, lhe dando a outorga, o direito de ser chamado filho, filha de Deus, essa é uma hora de dizer assim, eu quero abrir o meu coração, eu quero que o Criador dos céus e da terra, aquele que me ama, sem limitação, que Ele seja meu Pai. E o Senhor Jesus, Ele diz muito claro, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E a Bíblia diz também que quando você confessa a Jesus como o Senhor da sua vida, Deus lhe dá o direito de ser chamado um filho, uma filha de Deus. Eu quero te dar essa oportunidade agora de você fazer essa oração e entregar o seu coração realmente, assim, de todo o coração a Jesus. Amém? Sentados como estamos, por gentileza, vamos fechar os nossos olhos e eu peço que a igreja ore junto. Essa oração repetindo, você que vai fazer ela, faça de coração. Vamos dizer assim, querido Pai Celeste, muito obrigado por me amar, por perdoar os meus pecados e por me trazer a salvação, a vida eterna
no Senhor Jesus. Eu hoje decido entregar o meu coração ao Senhor Jesus e declaro com todo o meu coração: Jesus é o Senhor da minha vida, é o Senhor da minha família, é o Senhor de tudo que eu sou e tenho. E eu declaro que toda obra maligna cesse na minha vida, pois Jesus é meu Senhor. Eu abro o meu coração e recebo o amor do Pai, e recebo a manifestação da presença do Espírito Santo na minha vida. Amém? Amém? Temos alguém aqui entre nós que fez essa oração pela primeira vez? Amém? Podemos orar por vocês pessoalmente? Pode ser? Eu vou pedir pastor Carlos, pastor Werner, a pastora Cleusa também. Vocês podem se colocar de pé, nós queremos orar por vocês, abençoar. Vocês podem se chegar a eles ali, ou vir até aqui, fica mais fácil, né? Uma bênção. Prazer, seu nome? William, que bom, prazer, seu nome é? Tudo bem, William? Prazer. Não escutei o nome, você falou no meio. William. E ela? Thaís. Thaís, que bom. Igreja, estenda a mão para eles. Pai Celeste, muito obrigado pelo William e Thaís. Obrigado pelo presente que eles são. Obrigado, Senhor, pelo seu amor nas suas vidas. Muito obrigado, Pai. Nós os abençoamos. Que a declaração do nome de Jesus encha os seus corações. Eles sejam cheios agora com teu amor, envolvidos com teu favor. Sim, Espírito Santo de Deus, enche o coração deles e manifesta a obra plena da salvação em Cristo Jesus nas suas vidas. Nós declaramos anulado e desfeito toda a obra das trevas, toda maldição, todo intento maligno contra as suas vidas, agora está desligado. E ligamos a eles no amor do Pai Celeste, em nome de Jesus. Amém? William e Laís, Thaís, a palavra de Deus diz assim: quando nós confessamos a Jesus como nosso Senhor, Ele nos dá direito de sermos filhos e filha de Deus. Amém? Você recebe isso de coração? E quando nós nascemos, e a Bíblia chama isso de nascer de novo. Não é o que as pessoas dizem quando a gente se livra de um acidente, né? E quando a gente nasce para dentro de uma família. E essa família quer dar o bem-vindo para vocês. Vocês podem dar uma meia voltinha e receber esse amor da família? Amém? Vocês podem vir dar um abraço neles? Glória a Deus. Amém? Depois, benção. Isso. Que bom. A igreja para dar um glória a Deus? Glória a Deus. Muito precioso. Depois eu vou pedir para vocês irem ali tomar um cafezinho com o pastor Carlos, pastora Cleusa. Tá bem? Aí podemos nos assentar. A oração do Pai Nosso, ela segue na sequência aqui, e ela diz aqui: dá-nos o pão nosso de cada dia. Quem é o nosso pão? Jesus diz: eu sou o pão da vida. E quem se alimenta de mim jamais terá fome, será farto de vida, né? O pão era considerado um alimento básico, né? E quando ele diz dá-nos, o dar é um suprimento para todos nós, em todas as áreas, né? E nós podemos pedir esse suprimento da parte do nosso Pai. E quando ele diz dá a nós, quando nós oramos, como já no Pai Nosso, nós não oramos só para nós, para nossa casa, nossa família. Nós oramos para a comunidade, né?
Quando nós oramos pela nossa nação, nós não queremos só que a nossa família esteja bem e os outros que se explodam. Não, não é a mentalidade do reino. Nós queremos que o reino venha e assim como nós somos supridos, as famílias ao nosso redor, as famílias do nosso condomínio sejam supridas com este pão. A nossa mentalidade é sempre de comunidade. Quando ele diz assim, o pão nosso dai-nos hoje, esse pão nosso de cada dia, do hoje, significa que a cada dia nós podemos e somos supridos da parte de Deus. Ah, mas como é que é o planejamento para o dia da manhã? É a mesma oração. Senhor, hoje o que eu preciso plantar para que amanhã eu possa colher? Então, às vezes a gente fica olhando lá para o futuro, que pode ser feito, que deve ser feito lá no futuro, mas o nosso pensamento é hoje, Senhor, dá-nos hoje a semente que eu preciso plantar para que amanhã eu possa colher, para que a outra geração possa colher. Nós oramos e pedimos, quando falamos de pão, o suprimento diário, dizer o que acontece muitas vezes. Eu já fico preocupado com o que tem amanhã de conta para pagar e como é que vai ser, e o que isso gera? Gera em nós ansiedade. O dia de amanhã gera ansiedade. O que vai ser, como vai ser, o futuro gera ansiedade. O passado também gera o que? Gera para nós, às vezes, a acusação, gera para nós o sentimento que deveria ter feito, não fez. E a Bíblia diz que nós só temos um dia, é o dia de hoje. O dia de ontem a gente entrega para Deus, a gente recebe o perdão para o que foi, a gente desliga emocionalmente daquilo que foi com gratidão. E o dia de amanhã ainda não é um dia. Jesus diz assim, em Mateus 6, o dia de amanhã tem as suas preocupações, os seus problemas. O nosso desafio é o viver o hoje. Se você vive no amanhã, você vive na ansiedade. Como é que vai ser isso e aquilo? Se eu tenho uma dificuldade para resolver amanhã, o que eu faço? Eu planto hoje a oração, pedindo, Pai, hoje eu peço o teu suprimento, a tua revelação daquilo que eu preciso plantar hoje para que amanhã eu possa ter a colheita do que eu preciso. O pão significa todas as necessidades da vida, desde o oxigênio até os nutrientes que nós precisamos para a nossa subsistência física, até para os nossos relacionamentos, o que nós precisamos. Às vezes você está casado já há 10, 15, 20, 5, 2 anos, e você entra numa mesmice. Senhor, me dá o pão que eu preciso para hoje, para fazer do meu casamento, do meu relacionamento, da minha casa, uma experiência dos céus. Que hoje o meu relacionamento seja marcado com o teu suprimento, às vezes de palavra. E é interessante quando você ora assim, Senhor, como é que hoje eu posso surpreender a minha família? Vi umas ideias bem tranquilas, assim, bem inspiradoras de como você pode, às vezes, saudar, dar um abraço, celebrar a vida de alguém, ou às vezes, se tem uma necessidade de um alinhamento, né, de ir lá e pedir perdão quando é necessário. O pão nosso tem a ver também com a revelação abundante da pessoa do próprio Senhor Jesus. Nós, às vezes, achamos que já conhecemos tudo sobre Jesus. E a revelação de Jesus na nossa vida, ela é progressiva. Conforme nós avançamos na nossa vida, nas experiências de vida, nós precisamos experimentar que o nome de Jesus tem autoridade. Como nós vamos experimentar? Quando nós entramos numa dificuldade. Eu estou vendo ali a Solange, que alegria te ver aqui hoje, né? Em um dado momento a Solange diz, veio uma pessoa aqui, proclamou, tinha um espírito de morte aqui, mas ela orou e pá! E foi lutando, né? Pegou as espadas e tchá, tá aí. Glória a Deus pela sua vida, né? E à medida que a gente enfrenta as dificuldades de saúde, né, a gente percebe a importância do nome de Jesus. Por exemplo, vem o espírito de morte querendo confundir e destruir a sua casa, a sua família. Você vai experimentar o poder que há no nome de Jesus. Aqui não.
né? Eu estava contando ontem, lembrando, acho que já contei para você, um dia eu estava na nossa lavanderia, eu estava olhando ali para o pátio dos fundos da casa, e do lado ali, desceu um espírito maligno, eu disse, que coisa, mas já depois foi como que um raio, é isso aí, o anjo já resolveu. Que confiança, que certeza você ter uma experiência simples assim. Deus cuida da nossa vida, mesmo que o inimigo esteja sondando ou querendo ao nosso redor, a autoridade que há no nome de Jesus, né? Reconhecer Ele como a nossa luz, quando Jesus diz, eu sou a luz e quem anda comigo não anda em trevas. Quer dizer, eu não preciso mais andar em medos e inseguranças, eu vou ter a revelação que eu preciso em todos os momentos. E quando eu não sei, eu não fico dizendo, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu sei quem sabe. Eu posso não saber, mas eu sei quem sabe. E eu vou passar um tempo com o Senhor Jesus, e Ele vai me dar a palavra dEle, e a palavra dEle vai me iluminar, me dar um entendimento, e eu vou ter a experiência que Ele é luz na minha vida, que Ele é a revelação que eu preciso. O nome de Jesus na nossa vida, Ele precisa entrar numa crescente constante. Quando nós oramos dia a dia, Senhor, dá-nos o Teu pão, dá-nos a Sua revelação de quem o Senhor é, dá-nos como Paulo ora em Efésios, dá-nos o espírito de sabedoria e de revelação, dá-nos, Senhor, ilumina os olhos do nosso coração, dá-nos da Tua luz, para que a gente perceba a nossa esperança, o poder que há na ressurreição de Jesus, que a gente perceba e tenha a revelação do chamado de Deus na nossa vida. Quando a gente está meio embaixo, o que a gente faz? A gente ora, conversa com Deus, a gente faz a conexão, né? Abre o céu sobre a nossa vida. Quando você ora, começa a orar, e a revelação dos céus vem sobre a sua vida. É assim que é. Amém ou não? Não faça da oração uma atividade religiosa, faça da oração uma atividade de comunhão com o seu Pai Celeste. Interaja com Ele no seu dia a dia. A oração, quando diz é sem cessar, é em todos os seus desafios, você vai conversando e você tem uma dificuldade, você ora pelo Espírito de sabedoria e revelação. E quando vem uma dificuldade, você dá aquele sorriso maroto assim, eu quero ver o que o Senhor Jesus vai fazer aqui agora, com o milagre que Ele vai fazer nessa vida, nessa família. Porque não há impossíveis na parte de Deus, não é verdade? Não há impedimento para toda e qualquer promessa de Deus na sua vida, amém ou não? E você vai alimentando e se alimentando da palavra de Deus, desse pão nosso, né? Quando diz lá em Marcos 11, tende a fé de Deus, ou a fé em Deus, a fé de Deus, a fé do próprio Deus se manifestando na sua vida. E quando você está inseguro, você diz, Pai, eu preciso da sua fé nessa hora. Eu estou aqui meio inseguro, com medo da situação, não sei que passo tomar, mas eu peço a tua fé enche. Ele é o autor, Ele é o consumador, Ele é aquele que acrescenta, e Ele já vai te dar uma palavra, vai te dar uma convicção. A palavra dEle gera vida, gera convicção, e você enfrenta aquela situação, você não corre dela, porque o seu alimento é um alimento rico, né? Israel recebeu aquele alimento chamado maná, né? Era um pãozinho fresco assim toda manhã. E aquele era um alimento com todos os nutrientes. Quem dera a gente descobrir como é que era a composição desse alimento, né? E o alimento que o profeta tomou lá, e aí ele correu uma distância enorme. Deus tem um alimento especial para a nossa vida. Quando a gente se sente enfraquecido, fisicamente, o que a gente precisa? Precisa comer e comer bem, né? Se nutrir. Hoje talvez a gente tenha até falar assim, não só comer, a gente precisa se nutrir, pegar os nutrientes corretos para o nosso corpo, para que ele seja saudável e cumpra com o propósito de Deus sobre a face da terra. E quando a gente se abate, fica enfraquecido espiritualmente, ou a nossa alma fica abatida, o que a gente precisa? Precisa buscar o alimento. E uma vez por semana é muito pouco na igreja, no culto, né? Eu preciso me alimentar diariamente. Em todas as circunstâncias que de alguma forma você percebe um enfraquecimento, o pão nosso de cada dia, o alimento, a nutrição que você precisa ali, ela precisa ser uma constante na sua vida. Amém? Então, se alimente, porque o Senhor está contando com a sua vida, e Ele tem alimento em abundância.
A própria palavra de Deus é alimento para nós. O Senhor Jesus disse assim, quando os discípulos vieram e trouxeram alimento, né, em João capítulo 4, e ele estava lá conversando com a mulher samaritana, e Jesus ficou tão cheio, e que até a fome física passou. E ele disse o quê? Eu tenho um alimento que é sobrenatural. Quando eu faço a vontade de Deus, o ânimo, a força, a geração de vida vem sobre a minha vida. Às vezes a gente acha que quando está cansado, quando está enfraquecido na vida, a gente acha que a gente tem que dormir. A gente precisa se nutrir. O sono é importante, às 8 horas. Mas dormir demais, a Bíblia diz, também não é bom. Porque daí a gente vai empobrecer. A Bíblia diz que fica dormindo, empobrece. Agora você tem o teu tempo certo de 7, 8 horas de sono, e aí você se levanta e você se nutre corretamente com a vontade de Deus, cumprindo com ela. Quando você tem esse entendimento que no seu trabalho você está cumprindo com a vontade de Deus, aquele trabalho nutre a sua própria vida, porque você sabe que você está cumprindo com o projeto de Deus na sua vida. Não é assim? O seu trabalho não é um peso. Quando os jovens adolescentes conversam entre a piazada assim, vamos descobrir quem inventou esse negócio de trabalho, daí nós nele, né? Porque o trabalho é uma maldição quando feito fora da vontade de Deus. Porém, quando o trabalho é feito dentro da vontade de Deus, o que acontece? O trabalho é uma realização de vida. O trabalho não é pesado. Você não trabalha mais pelo salário, nem pelas horas. A sua preocupação não está nas coisas exteriores. Sua preocupação, seu entendimento está: eu estou cumprindo aqui com a vontade de Deus. Eu estou fazendo aquilo que Ele tem para mim. E esse cumprir com a vontade de Deus é o meu alimento. Amém? Então ore, pedindo o pão, pedindo os nutrientes que você precisa. Aí ele segue na oração aqui, ele orienta, essa é a maneira de orar, né? Quando nós estamos orando, é orar da seguinte forma: perdoa-nos as nossas dívidas. E aqui é importante nós nos alinharmos bem com a obra da cruz. Nós podemos orar assim: obrigado, Pai, por perdoar todas as minhas dívidas. Todas as minhas faltas, elas foram perdoadas em Jesus. Quando diz lá em 1 João 1:9, se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. A palavra ali, confessar, como você já tem ouvido falar, mas só lembrando, é a palavra homologar. A decisão do juiz, do tribunal divino, é que o perdão de Deus está sobre a sua vida. Quando você confessa e reconhece que falar mal de outras pessoas é um pecado que ofende a Deus e que desagrada a Deus, eu chego diante de Deus e diz: eu concordo, Deus, que eu falar mal de outras pessoas ofende ao Senhor. E eu invoco o nome de Jesus e recebo o perdão de Deus sobre isso. A minha concordância e o homologar da obra de Jesus faz duas coisas. Deus, Ele é fiel e justo ao quê? Ao quê? A obra da cruz. Aquilo que Jesus fez por nós. E Ele reconhece, Jesus perdoou, então você experimenta o perdão. Mas não só experimenta o perdão, você é purificado de toda maldade, de toda maldição que isso acarreta na nossa vida. Então nós não fugimos de reconhecer pecado na nossa vida. E às vezes eu digo assim, é bom reconhecer pecado, porque é muito libertador, muito curador na nossa vida. Não é nada vergonhoso dizer eu pequei. Vergonhoso é esconder o pecado, né? E quem transgride e esconde não prospera na vida. Mas quem reconhece e diz: Deus, eu estou com dificuldade, eu não sei, eu errei aqui. E ainda existe um poder revelado lá em Tiago 5,16, quando nós confessamos as nossas culpas uns aos outros, nossos pecados uns aos outros, esse processo de confissão gera o quê? Gera cura na nossa vida.
Nós somos curados quando nós reconhecemos as nossas faltas uns com os outros. E o que acontece? Os nossos relacionamentos são sarados quando nós reconhecemos as nossas faltas. E quando nós ficamos argumentando uns com os outros, a enfermidade, na verdade, aumenta, né? Então, quando ele diz aqui, perdoa-nos as nossas dívidas, quer dizer, libere sobre as nossas vidas o julgamento que está estabelecido em Jesus, nos livrando de toda a culpa. Corte as ligações malignas e venha. E quando você vem diante de Deus, você vem com um coração limpo, livre, sincero, porque Deus, Ele honra o coração humilde, o coração que reconhece, um coração quebrantado. Deus não despreza, Deus se alegra. Deus não está no propósito de nos condenar nas nossas falhas, como o ser humano quer. No império das trevas era assim, havia um processo de acusação, de condenação um para com o outro, de falar mal, de julgar um ao outro quando um outro falha, mas isso foi. Nós estamos no reino de Deus. E o reino de Deus, nós sabemos que somos pecadores. Não negamos isso. Mas nós também sabemos que Deus nos santificou e nos declarou justos agora. E Ele tira toda a condenação do pecador e nos estabelece como pessoas que são justas diante dEle. E você pode reconhecer uma falha, um medo. Às vezes, na minha história, a gente achava assim, não, exercer fé é não demonstrar medo, né? Então, não, tenho coragem, tenho medo. Mas lá por dentro está se comendo de medo. E a gente está querendo fazer de conta que tem coragem e tem fé. E Deus olha o coração. Quando eu digo assim, Senhor, eu estou com medo, eu preciso da sua ajuda, isso é fé. É convicção que Ele vem ao nosso encontro e nos ajuda. E nos envolve. Então, eu ia dizer para o Senhor, perdoa-nos as nossas dívidas, né? E o nosso aqui, de novo, ele é corporativo. Mas se o outro pecou, o problema é dele. Não, é nosso. A nação brasileira tem problemas de pecado? Não, mas são eles. É nosso. E você encontra testemunhos em Neemias, você consta testemunhos com Daniel. Eles oravam muito claro, nós pecamos. E nós queremos a cura da nossa nação, nós precisamos do Senhor, nós pecamos contra o Senhor. Afrontamos, buscando outros deuses. Nós falhamos como brasileiros na malícia. Nós falhamos como brasileiros na corrupção. É nosso problema isso. E o reino de Deus nos faz corresponsáveis com o que acontece na nossa nação. E aí, nós não vivemos para ir para o céu. Nós trazemos o céu sobre a face da terra. E a nossa oração, ela faz toda a diferença na face da terra. E quando nós confessamos a nossa dívida e confessamos o pecado da nossa nação, a palavra de Deus é muito clara. Ele vem, nos cura e nos usa para curar a nação. Existe aqui na palavra dívida, ela pode ser compreendida também como transgressão. Algo que está fora. Ou que você tem uma lei e você transgride, você ultrapassa algo. Ou algo que está fora de propósito de Deus na nossa vida. Um pensamento, um sentimento, um relacionamento. Algo que está desajustado. É uma transgressão, é uma dívida. E isso aqui é muito interessante. Por exemplo, se você entra na propriedade de alguma outra pessoa, o que acontece? É uma transgressão. Você transgrediu, é direito dele. Você entrou sem licença. E isso é a característica de um ladrão. Transgride a sua área de atuação. Estávamos conversando na sexta-feira, estávamos ali no grupo familiar na casa do Paulo e da Lu, e conversando um pouquinho sobre isso. Eu disse assim para a Lu, se eu for agora lá querer disciplinar a sua filha Esther, o senhor vai olhar para mim e diz, colega, é tua? É minha filha. Minha filha disciplino eu. Eu ia transgredir uma ação, eu entro na seara do outro.
E na empresa você também percebe isso. Quando você entra na seara do outro, já dá um mal-estar. Você tem a sua área de atuação. E uma das coisas que, por causa do costume das trevas, o que acontece? Um fica entrando na seara do outro, um fica atrapalhando o outro. Um fica querendo dar pitaco na família do outro, no sentimento do outro, no pensamento do outro. Não respeita o pensamento, não respeita o sentimento da outra pessoa. A gente tem a cultura de onde que nós viemos é de desonra, é de usurpação, é de tomar o que não é nosso. Abraão, ele tinha muito claro isso. Ele disse, não, aqui não, eu vou tomar o que é meu. O que é dos outros é dos outros. Ninguém vai me dizer que me enriqueceu. O Senhor é que me enriquece. Ele sabia muito bem. Paulo tinha também, ele chama isso de sua esfera de influência. Ele vivia ela. E você não entra na posição do outro. O pecado, o sentido dela é violação da vontade conhecida de Deus. Quando você olha para os policiais, eles também sabem, eles têm a sua área de atuação. Um policial municipal em Curitiba, ele não tem autorização por si só de ir lá na Fazenda Rio Grande e ser policial lá. Não é a jurisprudência dele, você tem a sua jurisprudência. Se houver um convite, se houver todo um processo, um trâmite, ele vai receber um reconhecimento e vai poder atuar lá. E na nossa vida, um com o outro é assim também. Perdoa-nos os que interferem em nossas vidas. Perdoa-nos quando nós interferimos na vida dos outros, sem ser convidado. A Bíblia chama isso de feitiçaria, né? Quando buscam manipular, ou bruxaria, manipular situações para querer as coisas para mim, né? E a Bíblia é muito clara, Senhor, perdoa as nossas dívidas, as nossas transgressões uns com os outros. A gente faz isso às vezes sem perceber, sem pensar, numa fala, numa atitude. E é muito claro que nós precisamos do perdão de Deus na nossa vida. Se você está fora de propósito, isso aqui é chocante. Os anjos caíram do céu por quê? Porque eles saíram do propósito deles. Em Judas, o livro de Judas fala isso. Eles saíram do propósito deles e por isso se tornaram demônios. Eu não quero ser um demônio na sua vida. E não quero que você seja na minha vida. Porque os demônios atormentam a vida de uma pessoa. E às vezes pessoas nos atormentam, né? E a gente precisa colocar os limites corretos. Então, a nossa busca é viver dentro daquilo que Deus colocou na nossa vida. E é interessante que ele diz assim como nós perdoamos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. E Deus leva isso muito a sério, tanto que já no versículo 14 e 15, ele diz assim, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, as suas transgressões, também vosso Pai não vai perdoar vocês. Se não perdoardes, também o vosso Pai não vai perdoar. Há um desafio na nossa vida de entender que assim como eu recebo, eu devo estender o perdão. Eu não posso dizer, Deus me perdoou, mas se alguém me ofendeu, eu já quero justiça em cima dele. Não, assim como eu recebi, eu entrego também o perdão da parte de Deus. Libramos as pessoas que invadem o domínio do nosso propósito, que entram em conflito com os propósitos, né, se colidindo. Nós perdoamos aqueles que entram e querem às vezes nos confundir. Perdoamos os que nos desonram, falam mal de nós, que buscam nos prejudicar. A Bíblia é muito clara que assim como eu recebo o perdão de Deus, eu preciso estender o perdão de Deus. Porque as pessoas que não conhecem a Deus, elas e não estão debaixo do governo de Jesus, o que elas fazem? O que acontece com elas? Efésios 2, elas são manipuladas justamente para provocar esse mal-estar, essa brigarada toda entre pessoas e famílias. E quando nós perdoamos as pessoas, o que acontece? Abrimos os céus espirituais para que aquela pessoa perceba o amor de Deus na vida dela. Nossa luta não é com pessoas.
A nossa batalha é romper com essas influências malignas, seja na nossa vida, na nossa família, nas pessoas dos nossos relacionamentos. E o perdão é uma graça que Deus deu sobre a face da terra, para haver um reset diário na nossa vida, né? Quando nós fechamos um dia e percebemos algo que não terminou bem, nós recebemos o perdão de Deus. E o que isso faz? Nós somos liberados para um novo dia, para um novo tempo. Nós cortamos aquilo que fica nos prendendo e nos segurando emocionalmente ou em lembranças. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Amém? Tem uma dívida que a gente pode ter. Qual é que é? Pastora Rose. O amor. Eu nunca vou conseguir amar você suficientemente. Parece que a gente sempre vai ficar em dívida, porque você merece tanto do amor de Deus, que eu não consigo acompanhar, senão é o amor de Deus fluindo por meu intermédio. E isso é muito libertador, porque nós não podemos esperar que pessoas nos amem como Deus nos ama, porque Deus nos ama em sua plenitude. E quando nós percebemos que as pessoas não nos amam, não nos honram como devem, a gente deve de perdoar, porque a gente sabe que a gente também tem essa fraqueza de não conseguir amar o outro como ele merece ser amado. Como casal, como família, isso é muito importante. Às vezes a gente fica exigindo um do outro, também no grupo familiar, exigindo do outro que ele não pode dar. E a gente perdoa. Amém ou não? Glória a Deus. Aqui ele entra então num outro momento e diz assim: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, mas livra-nos do mal. Não nos deixe cair em tentação. A tentação, o que ela tem a ver? É você fazer algo fora do propósito de Deus na sua vida. Isso é sair da sua esfera de ação. E o inimigo, ele tem essa característica de nos tentar, de nos lançar fora do que é o projeto de Deus na nossa vida. De nós, às vezes, querermos mais do que Deus tem preparado para nós, ou menos do que Deus tem preparado para nós. E quando ele diz, não nos deixe cair em tentação, ele está pedindo assim, me dá o discernimento correto, para que eu cumpra a sua vontade. E não fique num processo de fazer de mais e de menos. Que eu faça o que o Senhor espera de mim. Que quando você sabe que você está fazendo o que você deve de fazer, te traz descanso, te traz paz na empresa. Você sabe que está cumprindo com o seu propósito. Na vida é assim também. Quando você tem o discernimento correto e você se submete à autoridade, à proteção de Deus, o Espírito Santo vai lhe conduzindo, vai lhe guiando em tudo que é necessário. A tentação quer que você sempre teste os seus limites, né, os limites da vontade de Deus. E às vezes as pessoas elas ficam assim, aqui está o abismo e lá está a vontade de Deus. Mas daí elas querem ficar andando aqui no abismo, será que isso aqui é da vontade de Deus? Será que não é? E fica na dúvida aqui. Quando que você se concentra na vontade de Deus, você não precisa ficar na dúvida. O nosso foco é estar ligado intimamente dentro do limite que Deus nos colocou e fazer aquilo com alegria. E não sermos tentados a estar lá, enquanto nós estamos aqui. Estamos aqui, estamos pensando já no almoço, que está lá no forno, né, Silvia? Está lá sendo cuidado, eu estou aqui. Viva dentro da esfera que Deus preparou para você. E peça para Deus, Deus me dá o discernimento, que eu discirna o ambiente em que o Senhor me colocou, e ali eu possa cumprir a vontade. Porque o tentador sempre vai querer, não, você tinha que fazer mais. Né? Se quer pular no cavalo, daí você consegue pular no cavalo, daí ele te derruba, vai cair no outro lado.
e fica numa luta sempre. Não, fique naquilo que Deus separou para você. E quando vier o próximo passo, Deus vai estendendo os limites. Deus tem essas esferas de ação para as nossas vidas, e nossos irmãos também. E peça para você ser protegido nesse processo. Quando ele diz livra-nos do mal, ou liberta-nos dele, ele está pedindo assim, guarda-nos de estar sob a influência de espíritos malignos. Pega uma propaganda que aparece aí no seu celular. Senhor, me guarde desse mal. Me guarde desse vício. Me guarde. Livra-me disso. Livra-me e liberta-me. Falei para vocês, tenho aqui meus cartãozinhos, né, para me ajudar na lembrança, me manter no prumo na oração. Eu tenho escrito aqui sim, para mim, livra-me do mal, do maligno e das pessoas más. Eu dei uma acrescentadinha aqui. Mas engloba, né, livra-nos do mal. De ter uma influência maligna na nossa vida. De pessoas más que tentam mal com a gente. E de repente, quando você pensa nos golpes, nessa semana ligou, aqui do Banco Bradesco, alguém passou um Pix da sua conta. Tá bom, então, eu vou desligar aqui, eu vou abrir na minha conta, daí eu vou checar, né, se está tudo em ordem, para eu ligar. E é interessante que a ligação veio, e no meu celular só vem eu coloquei um bloqueio ali que só vem as ligações das pessoas que estão no meu contato, as outras não, eu não recebo assim. E veio com o nome do banco. Eu falei com a moça lá do banco, a gerente, eles estão até clonando o número do banco. E você acha que é o teu banco que está te ligando, que é o teu cartão que está te ligando. E aí começa a querer pedir informação, livra-nos disso. Né? Livra-nos dos golpes que estão por aí, livra-nos da maldade das pessoas, livra-nos do maligno, aquele que nos distrai do propósito de Deus e da vontade para as nossas vidas. O que nós buscamos nessa oração é a submissão ao Espírito Santo, livra-nos dessa influência maligna. Pai, nós queremos estar debaixo da influência do Espírito Santo, que Ele nos guie, que Ele nos conduza, e nós precisamos botar termo, porque o inimigo, quando a Bíblia diz lá que nós estamos numa batalha, ele não quer obedecer os seus limites, ele quer sempre ultrapassar os limites. E você tem que fazer o quê? Aqui não. Quando na sua casa começa a ter um ambiente muito confuso, muita briga, muita levantação de voz e chateação um com o outro, quando as coisas não começam a ficar confusas, o que se faz? Aqui não. Se chama tudo para falar, vamos perdoar os nossos pecados uns aos outros aqui, as nossas falhas, na nossa casa, não. Quando vem sonhos malignos, o Senhor dá para nós o discernimento. O Senhor está avisando alguma coisa para nós do que o inimigo está querendo fazer, e nós precisamos nos posicionar, ou é o maligno que quer confundir o nosso coração. O que está acontecendo? A gente ora, bate o pé, e ele tem que fugir que nem um cão. De medo da sua vida, amém? Porque a autoridade do nome de Jesus, como você vai aprender na terça-feira, é muito superior a todo e qualquer intento que o maligno queira colocar sobre nós. E aqui eu gosto também, às vezes faço, às vezes não faço, né? Eu agradeço. Ele diz aqui, livra-nos. A oração é corporativa, livra meus irmãos do mal. E a oração, eu tenho colocado assim, Senhor, eu tomo a armadura de Deus, que nos é dada para proteção, para as minhas autoridades, quem está sob a autoridade civil sobre a minha vida, a minha autoridade espiritual. Eu oro e peço que a armadura de Deus venha sobre a igreja, sobre a minha família e, por último, sobre a minha vida. Os outros primeiro, depois a minha vida. Isso nos ajuda a manter o prumo, né? Depois eu agradeço pela cobertura do sangue de Jesus, quando entra nessa seara de batalha espiritual. E aí, eu tenho algumas coisas aqui que eu aprendi na observação.
Só para você ter uma noção, né, como é que eu oro. Como Jesus Cristo me posiciona e assento nas regiões celestes, tomo autoridade sobre todo o poder do inimigo. E declaro destruídas as obras das trevas, que são medo, miséria, morte, doença, pecado. Eu declaro que todas essas injustiças sejam desfeitas e anuladas. E aí eu ligo o que o céu quer fazer, a justiça de Deus, a obra da cruz, que o amor de Deus seja revelado, as bênçãos de Deus, a vida abundante, a saúde divina, a vontade de Deus venha sobre as nossas vidas. Então, a obra das trevas, a gente sabe que é matar, roubar e destruir. A obra de Deus é gerar vida e vida em abundância. Então a gente bate o pé para que isso venha e abre os céus para que a vida abundante de Deus venha sobre nós. Amém? E aí você pode... também faço uma outra oração aqui, que as portas do inferno, né, não prevalecerão. Eu tenho discernido que são 5 ou 6 portas: a feitiçaria, idolatria, perversão sexual, violência e desonra, infidelidade, mentira, ofensa, vergonha e rejeição, como portas de acesso que o inimigo tem. Eu tomo autoridade sobre isso e resisto e proíbo essa ação na minha nação, proíbo essa ação no meu bairro, proíbo essa ação na igreja, proíbo essa ação na minha família, na minha vida. Eu vou fechando essas portas. Elas não prevalecem. Aí eu começo a liberar as portas dos céus. E as portas dos céus são um coração totalmente rendido a Deus, a pureza de mente e coração, a valorização da vida, a fidelidade, a revelação da verdade, a ousadia e a honra. Aí eu oro pela salvação de vidas, né? E aí eu faço uma oração específica que eu aprendi aqui. Eu amarro o diabo e as suas hostes e proíbo a sua ação na cidade de Curitiba, na igreja, na Shalom, na minha família, na igreja, na minha vida, nossos pais, irmãos e parentes, nossa saúde mental, emocional, física, nossa vida devocional, nossos relacionamentos, em cada ovelha nossa, nos sonhos, no patrimônio, nas finanças, no crescimento da igreja. Nenhum dano ele nos poderá causar. Às vezes repete assim, às vezes vai conforme vem a lembrança, mas eu tenho a lembrança aqui de manter foco em oração. E aí eu proclamo a vitória do nome de Cristo Jesus sobre a cidade de Curitiba, a igreja, a Shalom, minha família, minha vida, né? O nosso posicionamento, às vezes você pode orar também, se pegar a armadura de Deus, né? Eu visto o cinturão da verdade, a couraça da justiça, o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada do Espírito, o manto de louvor, a oração dos santos me cobrindo, e a gente se posiciona para a batalha espiritual que o dia vai apresentar em si. Deixa eu amadurecer um pensamento aqui, daí eu vou falar sobre a batalha espiritual, que são as finanças. O dinheiro é batalha espiritual. Então, a sua oração em relação ao seu salário, tudo que você, aos bens que Deus que tem confiado na sua vida, o inimigo quer usurpar. Você precisa, nós precisamos orar uns pelos outros, para que Deus nos livre de toda influência maligna sobre as nossas finanças. E há um posicionamento, só existem 2 espíritos malignos que Jesus menciona, e um deles está ligado com o dinheiro. E nós precisamos saber nos posicionar em relação àquilo que Deus quer nos confiar, porque Deus é aquele que lhe dá força, entendimento, a graça de geração de riquezas, né? Ele, como diz em Isaías, Ele é aquele que te ensina o lucro, a ter lucro saudável, né? Ele te ensina o caminho a ser o seu trabalho e tudo que você empreende a ser lucrativo. Então aqui nós precisamos também orar bem objetivamente: Senhor, livra-nos do mal. Eu não quero me prender ao dinheiro nem aos bens. Liberta-nos de toda a influência maligna, e nós queremos manifestar o reino de Deus, a riqueza que vem do reino de Deus, para que o reino de Deus avance sobre a face da terra. Amém? Então agradeça pela cobertura do sangue de Jesus em sua vida e reconheça a Deus como seu muro de proteção. Eu tenho uma visão que Deus me deu quando eu oro pela minha casa, e às vezes fico assim, vem aquele medo de querer assaltar a casa. Aí eu só lembro a visão que Deus me deu, como que um muro de fogo, né, ao redor da minha casa. A confiança, a certeza. Meu Deus, que oração! Ninguém me avisa que eu...
Está sendo abençoado ou não? Amém, glória a Deus. O reino, ele conclui, né? O reino é de Deus. Ele conclui aqui, o poder é dele, a glória para sempre é dele. Nós estamos debaixo de boas mãos. Amém? Vamos nos colocar em pé, por gentileza.